O tema dessa palestra é fraude. É possível evitar? O meu nome é Celso Poderoso, eu sou coordenador dos MBAs de Big Data e Business Intelligence na FIAP e diretor da consultoria para a América Latina na MicroStrategy do Brasil. Eu sou economista, especializado em sistemas de informação e mestre na área de tecnologia. A agenda de hoje é a seguinte: primeiro vamos contextualizar o que é fraude e depois vamos tentar identificar onde é que ela se encontra. A seguir a gente vai ver se existe uma forma de criar um plano para se prevenir de fraudes e depois identificar se existe realmente um perfil do fraudador, um perfil da fraude. Depois a gente fala sobre análise de dados e como que o Analytics pode ajudar a gente a resolver esse tipo de situação e de problema. Vamos falar sobre alguns cases de sucesso e aí depois eu faço uma breve apresentação de um case de varejo. A primeira coisa é contextualizar uma fraude. O que vem a ser uma fraude? Por definição, uma fraude é qualquer tipo de esquema ilícito onde se utiliza de má fé e que é realizado com o intuito de lesar alguém ou então obter ganhos. E esse lesar alguém a gente tem que entender que é não apenas pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas, elas estão nesse contexto da fraude. Então qualquer interferência que acabe por gerar um resultado negativo para uma organização ou para uma pessoa é considerado uma fraude. Ela pode ocorrer por diversos motivos. As pessoas podem querer tirar algum proveito da fraude, ou seja, algum proveito financeiro, podem querer furtar alguma coisa, ou podem simplesmente querer se aproveitar de uma situação que apareceu ali na frente. Então existem várias formas, existem várias esferas em que isso pode acontecer. O que gera essas vulnerabilidades? Ou seja, quais são os riscos que efetivamente as empresas e as pessoas correm? Ora, basicamente, você vai ter fraude sempre que houver processos não controlados. Quando você não for capaz de controlar, de gerir um processo como um todo, de ponta a ponta, identificando potenciais meios e mecanismos de falhas, então ali você pode abrir uma brecha para que ocorra uma fraude. Problemas com segurança da informação. Todos nós sabemos, e vamos abordar isso bastante aqui, como os dados hoje são importantes, não apenas para as empresas, mas também para as pessoas. Então, toda vez que eu tenho problemas com segurança da informação, eu abro uma vulnerabilidade, uma possibilidade de fraude. Por outro lado, se eu não tiver controle sobre a situação como um todo, se eu não for capaz de gerir o processo de ponta a ponta, eu também tenho alguma forma potencial de fraude acontecendo ali. E por último, quando a gente não consegue, não é capaz de realizar uma auditoria sobre o processo ou sobre uma determinada situação que a empresa ou a pessoa esteja vivenciando. Mas, de fato, onde que está a fraude? Pesquisas mostram que o Brasil perde cerca de 5% do lucro com fraudes. Ou seja, de um modo geral, as empresas no Brasil elas são atingidas por fraudes e isso acaba gerando uma diminuição no lucro de 5%. Só para se ter uma ideia, essas mesmas pesquisas indicam que entre 2015 e 2016, 77% das empresas brasileiras foram fraudadas de alguma forma. Isso a gente está falando em qualquer tipo de esfera, ou seja, municipal, estadual, federal, governos, empresas, associações, pessoas, ou seja, o volume de fraudes que acontecem hoje no Brasil e no mundo é muito grande. 77% das empresas brasileiras foram fraudadas. Para a gente ter uma ideia, uma comparação com o que acontece no resto do mundo, vamos analisar o varejo. Existem inúmeras pesquisas de varejo, fraudes relacionadas ao varejo, e nos Estados Unidos, por exemplo, 1,41% do faturamento das empresas de varejo são perdidos com fraudes. Isso, em muitos casos, para muitos varejistas, representam até mais do que a margem operacional que eles possuem. Então, só para a gente ter uma ideia que não é um volume pequeno, não é um número pequeno.
Na realidade, é um número bastante expressivo. E quando a gente olha no Brasil, uma pesquisa realizada no Brasil, entre os anos de 2005 e 2010, mostra que 2,33% do faturamento dos varejistas no Brasil, na média, em todos esses anos, foi fraude. Ou seja, isso representa muito mais, até mais do que eles conseguem de margem operacional, e é um volume maior que o que acontece nos Estados Unidos, o que mostra que nós temos um bom caminho a percorrer para poder resolver esse problema de fraudes no Brasil. Quem mais perde com fraude? Na realidade, todas as empresas. De um modo geral, varejistas costumam perder, porque varejistas eles possuem não apenas o roubo, né, durante o varejo, mas problemas operacionais, ou seja, você pode ir no supermercado e quantas vezes que a gente não encontra um produto lá que está com a embalagem violada, ou um produto que quebra, né, uma garrafa que se quebra no meio de um supermercado, coisas desse tipo. Então o varejista ele perde muito com fraudes. Comércio eletrônico perde muito com fraudes também. Às vezes a gente acha que por ser um comércio eletrônico isso não vai acontecer. Acontece com muita frequência sim, porque a fraude ela não está, muitas vezes ela está, claro, relacionada com o desvio da mercadoria. Isso pode acontecer no comércio eletrônico, mas também se alguém impede você de vender. Então, nesses grandes eventos que acontecem, né, Black Friday e outros eventos, aí Natal, Dia das Mães, etc., quando você tem um volume muito grande de vendas e também especificamente voltado para o comércio eletrônico, é muito comum os varejistas serem bloqueadas as vendas com pedidos muito grandes. Então eu vou lá, coloco um pedido grande, por exemplo, de 20, 30 aparelhos de televisão, e isso me impede de vender. Por quê? Porque eu vou ter que esperar o pagamento do meu cliente para depois eu poder liberar o produto. Se não vem o pagamento do cliente, possivelmente eu perdi essas grandes datas comemorativas. Então o comércio eletrônico, ele recebe uma carga muito grande também de fraudes, né, e de perdas, em grande parte em função dessa questão, né, do bloqueio de vendas, né, além do desvio, como eu coloquei. A indústria, de um modo geral, perde bastante com fraudes, né, tanto no desvio de materiais, matéria-primas, quanto até no desvio do produto final mesmo, né, e a gente vê, né, uma série de situações aí acontecendo também na indústria. Construção civil, desvio de materiais, acontece com muita frequência na construção civil. É um problema grave, né, que permeia aí a área de construção civil. Energia elétrica, né, e quando a gente fala não só energia elétrica, mas energia de um modo geral, né, então há o desvio, né, na questão da distribuição de águas também, então há o desvio, muitas pessoas que acabam não pagando, né, energia elétrica a gente normalmente chama isso de gato, né, então tá lá um fio, a pessoa vai lá, puxa, né, num poste, por exemplo, e ele acaba recebendo aí uma energia sem pagar por ela, né? Na realidade, quem está pagando por isso é a distribuidora, né? Em grande parte acaba sobrando para todos nós. Da mesma forma como televisão, né? Assinatura de TV a cabo e coisas desse tipo. E de um modo geral as pessoas físicas, que acabam perdendo aí muito dos seus dados, das suas informações, e com isso elas também são fraudadas, né? Ou seja, a fraude está efetivamente em todos os lugares. Os tipos mais comuns de fraude. Então, primeiro, né, a utilização de um CPF falso. Eu posso eventualmente fazer uma compra utilizando um CPF falso, recebo aquele determinado produto que eu utilizei, por exemplo, no comércio eletrônico, alguma coisa desse tipo, e utilizei um CPF falso. Na hora de fazer uma cobrança em cima desse CPF, não há como cobrar, então o varejista acaba perdendo, né, com isso. A pessoa física, né, a perda do CPF com os dados pessoais, aquela preocupação que sempre a gente tem, né, de tomar cuidado aí com o CPF, tomar cuidado com RG, com data de nascimento, endereço. Por quê? Porque esses dados são utilizados pelos fraudadores para poder comprar, né, no nosso nome alguma coisa que efetivamente, né, não foi a gente que comprou. Né? Então isso vai acabar gerando um problema tanto para a pessoa física quanto para a empresa que vendeu esse produto.
Por outro lado, né, o bloqueio da venda por emissão de boleto, que eu acabei de comentar, acontece muito no varejo eletrônico, né? Mercadorias desviadas, e aí tem até uma situação interessante que recentemente eu fiquei sabendo, que havia, né, uma determinada pessoa dentro de um cargo público que fazia compras e colocava em nome desse órgão público. E aí, na hora de efetuar, né, o pagamento, ela apresentava como se fosse uma conta daquela empresa pública. Né? Em muitas situações ela conseguiu aí, durante um bom tempo, aí, utilizar esse mecanismo para poder fazer com que o governo pagasse, né, a empresa pública pagasse pelos bens que ela estava adquirindo. Então vejam, né, como existe, né, sempre uma criatividade muito grande do lado de quem quer fraudar, né? Na questão da saúde de um modo geral, né, a saúde também é um grande setor que acaba recebendo muitas fraudes, né? Por quê? Porque existem coisas muito simples, simplórias, para ser muito franco, do tipo, né, você vai lá no seguro-saúde e você tem um procedimento de parto associado a um homem, a uma pessoa do sexo masculino. Quer dizer, óbvio que isso não pode acontecer, mas se não houver uma trava bem feita ali na frente, né, isso acaba gerando uma fraude, ou seja, você vai pagar por um procedimento médico que não pode ser executado para aquele tipo de pessoa, ou mesmo às vezes, né, então a gente vê como hoje as empresas de seguro, de um modo geral, procuram utilizar mecanismos mais avançados, que nem o token, para poder confirmar ali na hora que você está fazendo aquela consulta, que você está fazendo aquele exame. Durante um bom tempo, né, as empresas de seguro mandavam muitas vezes para os consumidores confirmando se efetivamente ele tinha realizado aquele procedimento. Quer dizer, por quê? Porque muitos dos prestadores de serviço acabavam cobrando por um serviço que não tinha sido executado. Por quê? Porque tinha o número lá da sua carteirinha, a validade, o seu nome, etc. E tudo isso, quer dizer, não deixa de ser, né, um prejuízo muito grande, utilizando o seu nome para poder fraudar uma empresa. Da mesma forma como a gente vê seguros de um modo geral, né? Então, procedimentos, por exemplo, né, de recuperação de carros, ou mesmo de conserto de carro, né, ou de reboque de veículos, né, então você coloca ali uma quilometragem maior do que aquela que efetivamente deveria ser cobrada, ou cobra por um procedimento que não é adequado, né, então como que uma companhia, né, de guinchos ou uma companhia de seguro, ela vai conseguir identificar esse tipo de situação, ela vai conseguir comprovar que aquilo é uma fraude, né, seguros que são acionados indevidamente, ou seja, a pessoa nem acionou o seguro, mas efetivamente o prestador diz que foi acionado e faz a cobrança para a companhia de seguro, né? Então tudo isso acaba tendo que haver uma verificação, uma checagem, né, muito bem feita para evitar essa situação. Muito bem, e aí, como é que a gente faz? Dá para resolver esse tipo de problema? Será que é possível a gente resolver ou criar um plano para prevenir esse tipo de situação? Sim, sem dúvida nenhuma. Na realidade, se você for capaz de mapear muito bem os seus processos, os seus riscos e os seus pontos de controle, ou seja, se você tiver um domínio do seu processo como um todo, você diminui muito a possibilidade de erro. Você diminui muito as brechas de segurança para que um fraudador possa se utilizar disso e, dessa maneira, fraudar você ou a sua empresa. Então, para isso, a gente abre mão de diversos mecanismos, né? O mais comum e quando é possível, né, a gente coloca alguns dispositivos para prevenir essas perdas, para prevenir as fraudes. Então, é o que acontece muitas vezes quando a gente vai e tem um circuito fechado de televisão dentro de um varejista, ou mesmo quando a gente vai, por exemplo, numa loja de roupas ou mesmo num supermercado e são colocados alguns alarmes, né, algumas etiquetinhas ali que se você sair sem pagar aquele produto vai soar um alarme, né? Então tudo isso acaba sendo mecanismos interessantes para você prevenir. O que a gente encontra muito quando faz uma pesquisa relacionada a isso, é que o treinamento da equipe ainda é um dos mecanismos mais eficazes para você resolver esse tipo de problema. Então você ter uma equipe treinada dentro do seu processo, conhecendo todos os processos e todas as formas que você tem de ir por um lado ou pelo outro,
Isso evita bastante a fraude. Então, treinando a sua equipe para que ela saiba o que fazer quando for detectada uma fraude, também acaba sendo uma coisa e uma questão bastante interessante, né? Bastante útil. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais cresce hoje para poder ajudar a prevenir fraudes é o uso dos dados. Ou seja, usar sistemas integrados, sistemas informatizados também, para que você possa entender como essa fraude acontece e a partir do instante que você entende como aquilo acontece, conhecendo o seu processo, você consegue interferir no fraudador. Você consegue identificar um fraudador. Então, com isso, a gente já responde aquela questão, mas será que existe um perfil da fraude? Sem dúvida nenhuma. Se você entende muito bem o seu processo, e se você é capaz de observar aquilo que está acontecendo, treinando o seu pessoal para identificar esses potenciais riscos que podem acontecer na sua empresa, sem dúvida nenhuma, você vai identificar um perfil de fraude. Usando o exemplo do comércio eletrônico, a gente pode citar uma situação muito simples, quer dizer, será que uma pessoa que entra para fraudar um comércio eletrônico, seja porque ele está usando o CPF de outra pessoa, seja porque ele vai emitir um boleto para uma outra empresa pagar e não para ele pagar, seja porque ele quer simplesmente bloquear o estoque desse varejista para que ele não consiga ter um resultado bom de vendas, será que essa pessoa, enquanto ela está navegando no site para poder fazer a compra, ela vai navegar exatamente da mesma forma que um consumidor normal? Que uma pessoa como eu ou como você entra lá no site e vai procurar um mouse, vai procurar um computador, vai procurar um lápis, uma caneta? Será que é o mesmo padrão de comportamento? Com certeza não, porque quem entra para fraudar, fatalmente vai entrar para aquele objetivo específico. Quem entra para comprar algum objeto, algum bem, algum produto, possivelmente ele faz comparações. Então ele vem de sites diferentes, ele vem de sites que estão, né, relacionados, e assim é que a gente consegue identificar, através da navegação, analisando os cliques que são dados durante a navegação, assim que a gente consegue identificar um perfil do fraudador e um perfil do consumidor normal. Essas técnicas que a gente utiliza hoje para poder identificar esses cliques e guardar esses cliques e identificar esse perfil, elas estão muito mais fáceis de serem utilizadas. Então, é alguma coisa que é possível a gente utilizar com um investimento não muito grande, né? E tendo um resultado bastante interessante, né? E aí é onde a gente chega no ponto central do evitar a fraude. Como que eu vou evitar a fraude? Conhecendo o perfil de quem frauda. E é possível fazer isso com o apoio da análise de dados? Sem dúvida nenhuma, sim. É absolutamente possível. Então, utilizando o histórico de dados da organização, da empresa, eu consigo estabelecer um padrão. Um padrão para compras, um padrão para vendas, um padrão para margem, um padrão para uma análise que existe entre procedimentos, então eu consigo ver processos muito diferentes. É aquela questão que a gente estava comentando da saúde, né, por exemplo, que eu posso ver, olha, os procedimentos de uma determinada doença, por exemplo, para tratar uma determinada doença, vai utilizar alguns tipos de medicamento, alguns tipos de exame, alguns tipos, enfim, até mesmo de internação. Se eu tenho um padrão que é mais ou menos igual dentro do mercado e eu consigo identificar isso pelo histórico de dados que eu tenho no meu sistema, é fácil para mim identificar quando alguma coisa saiu desse padrão. Alguma coisa está fora daquilo, então é um procedimento que está sendo cobrado que nunca foi cobrado antes. Pode até ser certo, pode até a gente chegar à conclusão de que aquilo está correto, mas pode ser uma fraude. Então esse simples indício de que aquilo pode ser uma fraude já é um alerta para a empresa para que ela tome cuidado. E aí vai investigar se aquilo está ou não correto. Então se eu identifico que um determinado prestador de serviço em qualquer área, ele costuma utilizar um determinado padrão e de repente ele
extrapola esse padrão, seja, por exemplo, na questão de quilometragem, seja na questão de exames solicitados, seja num padrão de navegação, então isso tudo gera alertas para a companhia para que ela possa investigar melhor. Então, utilizar os dados históricos das empresas para identificar esses padrões é o primeiro passo. Hoje as empresas se contentam muito em utilizar o histórico para poder identificar, por exemplo, indicadores de performance. Então eu vejo lá, olha, o meu faturamento cresceu ou diminuiu, olha, a tendência, se tudo continuar assim, é que no próximo trimestre eu tenha esse ou aquele desempenho. Quer dizer, não, isso faz parte do passado, isso pode ser bom para você medir o seu desempenho, claro, sem dúvida nenhuma, é necessário? Sim, é necessário. Mas a riqueza dos dados que eu tenho hoje disponíveis em um banco de dados, em um data warehouse dentro da companhia, é muito maior do que isso. Então eu posso utilizar esse padrão, esse universo de dados gigantescos para poder identificar padrões de comportamentos positivos, que eu devo entender e falar, olha, se encaixar nesse padrão está tudo bem, e padrões de comportamento negativos, que quando eu olho para aquilo e falo, olha, saiu do padrão positivo, significa que eu tenho que investigar. Então a utilização do dado histórico dentro do contexto da organização nos dias atuais, ela vai muito além da identificação dos KPIs, né, dos indicadores de performance que a gente tem dentro da empresa. Por outro lado, é muito importante que a empresa saiba identificar a fraude. Por quê? Como é que eu vou saber se um padrão, por exemplo, de navegação num site é fraudulento ou não, se eu não sou capaz de falar, olha, isso foi uma fraude. A pessoa navegou desta maneira, efetuou uma compra e aquilo resultou em uma fraude. Então eu identifico que 10, 20, 100, 2.000 pessoas tiveram aquele mesmo padrão e gerou uma fraude. Na hora que o próximo cliente, né, executar aquele mesmo padrão, eu consigo bloquear isso e falar, olha, não continue com essa venda, porque isso pode ser fraude. Ou direcionar isso para um setor específico dentro da organização. Então, voltando a falar da saúde, né? Se eu tenho um médico ou um prestador, né, uma clínica, que está solicitando diversos materiais, e esses materiais ou exames, né, eles fogem do padrão, então é muito simples. Na hora que eu recebo aquela requisição, eu aciono um alerta, direciona isso para uma área específica dentro da empresa e vamos resolver. E se realmente foi identificado que é uma fraude, eu coloco lá, olha, isso foi uma fraude. Dessa maneira, identificando todas as fraudes que acontecem, eu consigo identificar o padrão, eu consigo ter um padrão para a fraude e eu consigo prevenir que isso aconteça lá na frente. Então é necessário ter equipes de verificação dentro da empresa e muitas vezes de monitoramento. Então isso acontece, por exemplo, dentro de um varejista, né? E é muito comum a gente ter no varejista, como eu disse, né, os circuitos internos de TV. Então temos que identificar isso, olha, quando foi que aconteceu, qual foi o horário que aconteceu, qual a seção que utilizou, qual foi o item que foi roubado ou pelo menos teve a tentativa de roubo. E coisas desse tipo é que ajudam. É muito aquela questão, se eu não tenho histórico e se eu não tenho a identificação da fraude, fica impossível, através de modelos matemáticos, que é onde nós vamos chegar agora na sequência, identificar esse padrão e poder ajudá-los a prevenir uma fraude. Então, a ideia por trás de tudo isso é, temos que criar modelos preditivos baseados nos dados para poder apoiar e evitar novas fraudes. Então, essa criação, né, dos modelos preditivos, ela pode ser baseada em dois grandes grupos. Né? O primeiro é quando a gente utiliza simplesmente regras operacionais e de negócio. Então, é aquela questão que eu falo assim, olha, se por acaso, como eu usei o exemplo agora há pouco, se por acaso eu tenho um homem fazendo uma solicitação de parto, significa que tem alguma coisa errada. Isso é muito óbvio, isso é muito direto, isso é uma regra, eu posso implementar isso desde o sistema transacional até em qualquer outro nível, é uma regra muito simples de ser cumprida. Porém, existem regras muito mais complexas, que aí sim a gente precisa de modelos matemáticos, até mesmo para a gente identificar os insights.
Muitas vezes a gente consegue colocar essas regras em modelos simples, prevenir e dar resultados positivos, como eu vou comentar alguns cases aqui na frente, mas isso não gera novos insights, ou pelo menos não, potencialmente não vão gerar grandes novos insights. A questão aqui está que os modelos matemáticos, quando eu coloco isso dentro de fórmulas estatísticas, né, matemáticas, eu consigo muitas vezes descobrir coisas que eu sequer imaginava. E aí é que está a grande riqueza, né? Porque qual é o padrão de quem frauda no comércio eletrônico? Não sei, mas se eu começar a analisar isso agora, eu vou encontrar esse padrão. E talvez isso me dê outros insights de possivelmente quem está fazendo, quem está por trás de um padrão, por exemplo, de bloqueio de comércio eletrônico. Então acaba gerando, né? A gente tem um objetivo, a gente cria um modelo matemático pensando em uma coisa, evitar a fraude, mas de repente a gente vai tendo novos insights ao longo do caminho. Isso acontece com muita frequência. Então quando a gente fala especificamente de modelos preditivos, modelos matemáticos de um modo geral, a gente pode dividir em 3 grandes grupos esses modelos. O primeiro realmente é o tal do preditivo, onde a gente vai prever, por exemplo, uma quantidade, o valor, né, de uma fraude lá na frente. Isso é o que a gente considera com valores, né, contínuos, e isso pode ser obtido através de técnicas de regressão. Também podemos prever a probabilidade para alguns valores discretos. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado padrão para procedimento médico e eu vejo que ele foge daquele padrão, ele está muito próximo daquilo que não é mais aceitável, então isso eu utilizo um modelo matemático específico que é de classificação, um modelo também preditivo, mas de classificação. Então eu vou colocar, por exemplo, como uma operação qualquer, tendo um risco alto, médio ou baixo, por exemplo, ou qualquer outro tipo de classificação que vá me indicar, né, se aquele procedimento pode ou não estar atrelado a alguma fraude. Um segundo modelo matemático que a gente pode utilizar é o cluster. Então o cluster, o que ele vai fazer? Ele vai identificar grupos de risco. Eu vou identificar que, por exemplo, né, por semelhança, existe um determinado grupo, por exemplo, de prestadores que oferecem um maior risco à fraude do que outros. Ou até mesmo um grupo de consumidores, de clientes, que são mais propensos à fraude do que o outro. De que maneira eu vou identificar isso? Pela renda, pela região onde mora, pela classe, pelo nível educacional, enfim, pela profissão, por qualquer outro elemento que eu tenha disponível no meu cadastro, na minha tabela, nos meus dados, né? Para poder, então, identificar e separar esses consumidores, né, clusterizar esse pessoal. E o último modelo matemático são as regras de associação. Isso acontece quando a gente identifica a relação entre atributos diferentes. Então eu posso identificar, por exemplo, comparando, né, diversos atributos, diversas qualificações do meu cliente, ou do meu processo, ou de qualquer coisa, né, que eu tenha disponível para identificar uma fraude, eu posso comparar 2 atributos e falar, olha, sempre que isto acontece, aquilo também acontece. Né? Isso me faz lembrar aí de alguns casos, né, que estão bastante presentes, né, na mídia e que a gente comenta assim para poder exemplificar essas situações. Então, o primeiro que eu vou comentar com vocês, o primeiro case de sucesso é o da Energisa, né, que é uma empresa de energia elétrica, distribuidora de energia elétrica, que ela utilizou um ambiente analítico corporativo baseado num data warehouse e conseguiu, ou seja, data warehouse, quando eu falo isso, significa o histórico, tá certo? Então, baseado no histórico de dados que ela tinha, ela conseguiu uma redução, vejam só, de 3,2% nas perdas não técnicas. Perdas não técnicas na área de energia é gato, ok? Então, ela conseguiu uma diminuição de 3,2% só analisando seus dados históricos. Isso representa, só para a gente ter uma noção, 365 gigawatts, que é o suficiente para atender 2,4 milhões de consumidores durante um mês. Então veja o volume
de dinheiro que ela conseguiu identificar, que ela conseguiu evitar essa perda, simplesmente fazendo um trabalho em cima do seu Data Warehouse. Ela cruzou informações históricas, né, que estavam presentes aí no Data Warehouse, para identificar antes mesmo que acontecesse a fraude e, dessa maneira, evitar, ou seja, prever quando é que vai acontecer, aonde vai acontecer e, dessa maneira, ela conseguiu agir preventivamente. Essa redução de 3,2% ou de 365 gigawatts foi possível através desse cruzamento de dados. Um segundo case de sucesso que apareceu recentemente, inclusive, aí, na televisão, foi tema aí de algumas reportagens do Ministério do Trabalho junto com a Polícia Federal, né? Eles conseguiram identificar fraudes no seguro-desemprego e no FGTS. Isso acabou resultando numa prisão de 70 pessoas, foram mais de 43 mil pedidos suspeitos de fraude no período, 7.200 pedidos foram bloqueados e isso gerou uma economia imediata para o Ministério do Trabalho de 45 milhões de reais. A previsão é que essa economia chegue a 1,3 bilhão de reais nos próximos anos. Então, de novo, o que foi feito? Simplesmente cruzou os dados de diversos órgãos, tipo INSS, Caixa Econômica, né, que é quem paga o benefício, e do próprio Ministério do Trabalho, conseguiram cruzar todos esses dados e identificar, por exemplo, de uma maneira muito simples, né? Pega o CPF da pessoa que está solicitando ali o seguro-desemprego. Um dos casos, conforme diz a própria reportagem, aquela pessoa, aquele CPF estava solicitando 6 vezes o seguro-desemprego. Então veja, às vezes atuações muito simples e pontuais, utilizando regras, tá certo? Que esses dois cases aí foram basicamente utilizando regras, foi possível identificar e prever, né, e impedir um volume de fraude grande. Então esse tipo de situação é muito comum, ele acontece com muita frequência e está à disposição aí das empresas para serem utilizados. Eu vou mostrar para vocês agora um case que nós desenvolvemos lá na MicroStrategy. Então, obviamente, é um case que é baseado em dados reais, mas não é de nenhuma empresa específica, né? Só para a gente poder ilustrar como que isso acontece dentro das empresas, tá? Então, eu vou basicamente focar uma empresa de varejo, e aí trazer algumas informações que são interessantes. Por que a gente acabou utilizando um pouco o varejo para poder mostrar esse exemplo para vocês? Uma pesquisa da Abras, né, ela foi realizada com 302 empresas e mais de 4.000 lojas. E ela mostra que em 2015, 66% dessas lojas possuíam sistemas de prevenção a perdas. Mesmo assim, o índice de perda alcançou quase 2%. E isso representa 2% do faturamento bruto. E isso representa 6,19 bilhões de reais. 6,19 bilhões de reais. Dava para comprar alguns Neymars, né? Quais são as principais causas? Furto interno e externo. Isso alcança aí praticamente 35% dos casos. Erros administrativos, aproximadamente 14% dos casos. Erros com fornecedores, então você recebe um produto, mas na quantidade é na nota fiscal e você recebeu efetivamente um volume menor. Isso representou 9,5%. Quebras operacionais. Quebras operacionais são aquelas que podem acontecer, né? Como eu comentei aqui anteriormente. Então, é uma embalagem que foi violada, você não vai conseguir vender novamente. É um produto, né, fora da data de validade. Ou simplesmente uma quebra mesmo. Caiu lá da prateleira, quebrou a garrafa, quebrou uma embalagem, enfim, você não vai conseguir vender novamente. Isso representa quase 33% aí. E outros ajustes que acontecem, 9%, ou seja, o volume muito grande, né, a gente vê de quebra operacional e de furto, acaba sendo uma preocupação grande, né, para os varejistas, né? E quais recursos tecnológicos que o varejista utiliza para poder diminuir isso? Diminuir, então, essas perdas, essas fraudes. O principal deles é o circuito interno de televisão, alarmes, né, então os alarmes que são colocados nos produtos, né, para evitar. Coletor de dados no recebimento e no inventário, parece uma coisa
simples, né? Mas assim, se você coletar o dado correto na hora que chega na empresa, né? E na hora que você está fazendo o inventário, isso representa uma diferença muito grande, né? Uma vantagem muito grande que você tem em relação aos outros. Monitoramento da frente de caixa e um software de monitoramento e acompanhamento de perdas. Isso acaba sendo muito importante porque, como eu disse, se você não souber que houve a perda, se você não for capaz de identificar quando aquilo aconteceu, em que momento aquilo aconteceu, você não consegue utilizar os dados para poder fazer uma previsão, para poder apoiar você na hora de evitar uma fraude. E, por último, e não menos importante, o rastreamento de produtos. Quer dizer, o rastreamento de produtos é algo que hoje ele existe, né? A gente tem aquelas etiquetas, né, de radiofrequência, mas agora com o Brasil entrando cada vez mais, né, na rota mundial da internet das coisas, né, conhecido por IoT, tendo as etiquetas de custo mais baixo e podendo colocar isso em diversos produtos, né, isso sem dúvida nenhuma, na frente de prateleiras, de gôndolas, etc., isso sem dúvida nenhuma vai ajudar bastante a diminuir essas perdas, né, dentro do varejo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o case que a gente desenvolveu para que vocês tenham uma noção então de como os dados podem te ajudar a evitar a fraude. O que vamos fazer agora então é utilizar um modelo, né, criar um modelo preditivo para que a gente possa analisar esses mesmos dados, porém de uma maneira muito mais eficiente, né? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente está pensando em um modelo preditivo é criar uma métrica de treinamento. Então essa métrica de treinamento, conforme vocês podem ver aqui, ela utiliza, né, um daqueles grupos que eu falei de modelos matemáticos, né? Então eu posso fazer um forecast para poder identificar lá uma situação futura, né? Um número futuro, um valor previsto. Eu posso fazer uma classificação, eu posso fazer um agrupamento de coisas semelhantes, então um cluster, né? E identificar a associação entre elementos de um mesmo grupo, ou seja, a associação entre eles. Então, o que a gente faz dentro dessa ferramenta é simplesmente colocar qual é a minha variável dependente e colocar quais seriam as minhas variáveis independentes. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o dia da semana, o evento, o produto e a seção do produto. E estou pedindo para ele segmentar isso por mês, né? Para ele poder analisar aí, ele criar uma árvore, né, em cima desses dados. Quando eu peço para ele mostrar as opções avançadas, então eu vejo que eu tenho uma série de outras possibilidades de trabalhar, né, com esses dados. Então uma das coisas que eu posso fazer é permitir algumas transformações, identificar os outliers, identificar os valores perdidos, modificar o padrão, né, do tipo de dado. Então, por exemplo, aqui em produto, eu forcei para que ele considere o produto como um valor categórico. Então, esse tipo de análise, né, obviamente tem que ser feito por uma pessoa que tenha um domínio mínimo, né, tem um conhecimento mínimo em cima disso. Normalmente aí os estatísticos fazem isso com bastante tranquilidade. Depois simplesmente eu gravo essa métrica, né, e a partir do instante que eu gravo essa métrica, eu posso criar, como vocês vão ver aqui na sequência, tá vendo? Criar o treinamento dessa métrica. Então, o que acontece a partir do instante que eu mando fazer o treinamento dessa métrica? Ele vai pegar a minha base de dados histórica, ele vai aplicar o modelo matemático que eu acabei de construir ali e vai criar, então, uma previsão em cima dos valores conhecidos. E ele vai, como vocês podem ver, ele não bate exatamente 100%, né? Como muitas vezes as pessoas acham, mas então o modelo preditivo não erra, o modelo matemático não erra. Erra, o ser humano erra. Por que o modelo matemático não vai errar? Vai errar, com certeza. Porém, o que a gente tem que ver é o nível de assertividade. Então vocês podem ver que tem alguns valores aqui muito próximos, outros assim não tão próximos, mas o fato é que ele tentou criar um modelo matemático para poder avaliar os dados que eu tenho como histórico. Então, quando eu volto aqui, ó, agora eu tenho aqui uma métrica preditiva.
E eu consigo avaliar esse modelo preditivo, né, utilizando esta ferramenta, né, utilizando o MicroStrategy aqui, e ele me dá essa visão. Primeiro, conforme eu disse para vocês, eu tinha pedido para ele criar uma árvore separando aqui por dias da semana. Ele fez isso, ele criou uma fórmula matemática que, como vocês podem ver aqui, é bastante complexa, né? Ele identifica aqui um nível de assertividade para esse modelo matemático criado, ou seja, ele teve um nível de assertividade de quase 95% em cima desses dados, o que é um valor excepcional. Ele mostra aqui qual foi o trabalho realizado em cima de cada uma das variáveis, ele mostra o nível de importância de cada uma das variáveis nesse modelo. Eu consigo identificar, por exemplo, né, aqui, se eu pegar, por exemplo, ó, qual é a distribuição dos dados das sessões, por exemplo, então está aqui, ó, a distribuição dos dados, então como que ele chegou nesse valor, como que ele vê que o nível de importância dessa variável para aquele modelo, e isso vai se estender então com cada uma das variáveis que foi utilizada aqui. De novo, né, isso é algo que o estatístico, né, que a pessoa que domina e a estatística tem muito mais facilidade para interpretar esses dados. Então aqui de novo, né, a matriz de correlação, onde ele identifica quanto que uma variável representa em relação à outra, né, e o que dá a validação aí de que esse modelo é bastante interessante. Como é que ele conseguiu chegar à conclusão dos 95% de acerto? Ele separou uma parte da base de dados conhecida como treinamento e utilizou a outra parte como teste. Então o teste que ele fez, tá vendo aqui, ó, ele identificou quanto foi o acerto, qual era a diferença de um item relacionado com o outro, tá? Por isso que ele chegou naquele número de 95%. Bom, muito bem, eu tenho um modelo, eu tenho uma métrica, essa métrica pode ser utilizada aí em qualquer dashboard, em qualquer relatório que eu vá utilizar dentro da empresa, qualquer relatório que vá me apoiar no processo de tomada de decisão. Mas como é que eu faria isso? Então eu vou demonstrar para vocês aqui rapidamente, né, como que eu crio uma análise baseado nesse modelo que a gente acabou de construir agora, para poder extrair alguma coisa que seja interessante. Então a primeira coisa que eu faço é pegar o dataset agora, não mais o de treinamento, mas sim o de teste, né? Então o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou recuperando aqueles dados que foram utilizados para o treinamento da métrica, mas agora não com o objetivo de treinar a métrica. Agora o meu objetivo é recuperar esses dados para que eu possa criar um dashboard e, criando esse dashboard, eu possa apoiar o processo de tomada de decisão. O que se faz aqui é recuperar todo o meu dado, né, todo o meu universo de dado conhecido, para que a gente comece a trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, conforme vocês estão vendo, eu vou trocar alguns nomes, porque só para facilitar. Então eu vou colocar aqui como perdas, nesse caso aqui são as reais, então perda real. Eu vou trocar o nome desse aqui para perda prevista. Então agora eu tenho aqui, né, claramente os meus dados. Eu vou colocar, vamos lá colocar o mês. Vamos colocar a perda prevista e a perda real. Muito bem. Então, na hora que eu coloco isso num formato gráfico, para ficar mais simples, né, mais fácil de visualizar, ok, mas esse negócio aqui, porque julho, porque eu só tinha dados históricos até junho. Então, em julho, eu consigo fazer uma previsão, mas, obviamente, o meu valor realizado é zero. Isso aqui ficou estranho para a gente visualizar, então o que eu vou fazer é criar aqui uma métrica. Vou criar uma métrica que eu vou dar um nome de perda, simplesmente perda, né? E vou colocar aqui, ó, para que ele transforme, né? Vamos validar isso aqui. Ok, deixa eu só colocar um correto aqui, ó, né? O nome estava errado. Agora aqui correto, então eu vou colocar ele como perda. E vocês vão ver que a partir do instante que eu coloco, ao invés de perda real, perda, olha lá, ao invés de aparecer o zero, ele apareceu sem nada, né? E quando eu coloco no gráfico, fica uma maneira muito mais agradável de se ver. Então eu vejo, olha, a minha real e a prevista muito próxima,
né, na minha base de dados histórico, e a minha previsão aqui de 30 mil perda para julho. Muito bem, então vamos continuar fazendo a nossa análise. Vamos agora criar uma análise, por exemplo, pegando, não sei, vamos colocar essa daqui, ó, colocar aqui embaixo, né, e a gente põe esse tipo de análise, a gente coloca aqui qual é o evento, então a gente vai passar os eventos, né, perda, quebra operacional ou furto, e em relação à sessão. Então a gente já vê aqui que ele monta, né, tipo de uma rede, né, uma análise de rede que a gente consegue ter alguma visão, mas o ideal é a gente trabalhar com a minha perda prevista no tamanho. Então eu vejo que a minha quebra operacional vai ser maior que o furto, vai ser maior que outras perdas, e a mesma coisa acontece aqui, né, com outras perdas, utilidades domésticas, etc. E eu posso colocar aqui o tamanho pela quantidade de perda que eu vou ter. Então, nesse caso, a minha análise já indica, tá vendo? Ó, que eu vou ter muito de quebra operacional e a maior parte da minha quebra operacional vai estar relacionada aqui com utilidades domésticas. Ótimo, gera alguns insights interessantes, mas vamos continuar a nossa análise. Então, eu vou continuar a análise e vou colocar agora aqui para vocês uma análise por dia de semana, porque a gente viu que sábado costuma ser o dia que eu tenho maior perda. Então vamos colocar lá o dia da semana, perda prevista, colocar aqui num formato gráfico para facilitar. Ó, lá bateu, realmente sábado continua sendo a perda, o dia que eu tenho maior perda, né, o dia da semana que eu tenho maior perda. E agora eu coloco aqui um relatório, né, com os produtos e a perda prevista para cada um deles, tá certo? Vou formatar isso aqui para ficar mais interessante, né? Vou colocar para ele pegar o container inteiro, fica alguma coisa mais interessante. Vamos colocar um pouco mais de inteligência, né, nisso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos colocar esse cara como filtro das demais visualizações. Então o que acontece? Na hora que eu clico em julho, ele automaticamente atualizou esta e esta visualização somente para a previsão de perdas para julho. Esse cara aqui, eu também vou usar como filtro agora para os dois próximos painéis. Então, em julho, quebra operacional, vocês viram aqui o movimento que teve do dia da semana. E eu vou colocar esse cara aqui como filtro para visualizar a última visualização, que é a 4. E aí, quando eu pegar em julho, quebra operacional, sábado, eu vejo que, vamos colocar esse daqui em ordem decrescente, eu vejo que o meu maior volume de perdas em julho, quebra operacional no sábado, vai ser refrigerante, de 2 litros. Se eu quiser, eu posso até colocar aqui a seção, né, para facilitar a tomada de decisão. Então aqui eu vou fazer o quê? Ou eu vou colocar uma câmera de TV, ou eu vou colocar uma pessoa ali por perto, ou vou ter que mudar a disposição das gôndolas, vou ter que colocar, porque essa quebra pode ser porque está caindo no chão e quebrando. Então eu vou mudar a disposição da gôndola para evitar que isso aconteça, né? Então só para vocês visualizarem, se eu quiser agora ver furto, eu clico aqui em furto, tá vendo? Mudou completamente, agora furto na sexta-feira, então eu vejo que, ó, de novo, eu vou ter uma perda prevista aqui de 64 nos refrigerantes e assim sucessivamente. O que pode acontecer muitas vezes é que você não gostou dessa visualização aqui, vamos ver de uma maneira um pouco diferente, ok? Então aqui eu consigo, né, da mesma forma, vejo tudo que vai ser de furto, mas agora eu quero avaliar somente utilidades domésticas, automaticamente ele já fez o filtro aqui e direciona uma ação. Então é esse o tipo de análise que acaba sendo muito importante quando a gente está trabalhando com um sistema de apoio que faça a previsão, que utilize os dados históricos para identificar um padrão, que você conheça e identifique que é uma fraude e você seja capaz de, obviamente, guiar, apoiar aquele que vai tomar a decisão. Então, se por acaso eu vou colocar um circuito interno de TV, ótimo, vamos trabalhar com isso, a gente vai colocar o circuito interno de TV, mas eu já direciono qual é a área mais importante. Se, por exemplo, eu tenho uma preocupação maior com um determinado setor ou departamento relacionado a um tipo de quebra, furto, quebra operacional, etc., então eu vou apoiar através de um painel bastante simples, eu consigo apoiar o processo de tomada de decisão de um modo geral. Foi isso, então, que a gente tentou aí passar para vocês hoje, né? A ideia de que a fraude realmente é algo que existe, algo que é importante, que atinge todos nós,
mas que com o uso adequado da tecnologia, com o uso adequado dos mecanismos de análise de dados, de previsão de dados, a gente consegue diminuir, evitar esse tipo de situação para cada uma das nossas empresas. Eu estou à disposição, caso vocês queiram conversar comigo sobre o assunto. Por favor, me mandem um e-mail, entrem em contato comigo via LinkedIn ou por e-mail mesmo, e será um prazer a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Até a próxima!